Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim. Hoje a aula para o 7º ano é sobre preposições. Vamos começar pelas preposições essenciais. Toda preposição ela tem a função de ligar duas palavras dentro de uma frase, para fazer sentido a frase. E ela é uma palavra que não possui variação, são palavras invariáveis. Estabelecem relações de vários sentidos na frase e são essenciais porque elas sempre foram preposições. Vamos ver como que funcionam essas preposições se eu fosse explicar, por exemplo, o que são preposições, e então eu retirei as preposições da minha explicação para vocês observarem a falta que uma preposição faz. Então temos aqui a explicação, a importância das preposições. Preposições são importantes ligar palavras dentro de uma frase. O que está faltando aqui para fazer sentido? Vocês já devem imaginar, já devem ter completado de cabeça esses asteriscos que eu coloquei. Olha essa outra frase. Fora contexto, não possuem significado, mas ajudam na formação uma frase. Se a gente reler novamente, colocando as preposições, vai ficar como? Preposições são importantes para ligar palavras dentro de uma frase. Fora de contexto, não possuem significado, mas ajudam na formação de uma frase. Então, eu retirei as preposições, vocês observaram como ficou estranho, e colocando preposições na frase, lendo a frase com as preposições retiradas, fez mais sentido. Bom, quais são as relações de sentido que as preposições dão às frases? Uma preposição pode dar o sentido da matéria do objeto. Então, se você compra um sapato, esse sapato pode ser de couro. Ou então, você tem o conteúdo de alguma coisa, copo de água. Um instrumento escrito a caneta ou escrito com caneta. Ou então o sentido de meio, a forma como aconteceu algo. Veio de ônibus. Ou então de oposição, ciência contra mentira. Um time contra o outro. Então todas essas palavras são preposições e a gente observou aqui os sentidos que essas preposições dão às frases. Continuando então as relações de sentido, temos relação de sentido de lugar, moro em Lavras, ou de tempo, chego em 1 hora, preço, vendo por R$1, causa, tremendo de nervoso, posse, caneta do amigo. Prestem atenção nesse do. Eu coloquei um asterisco porque no começo da aula eu disse para vocês que a preposição ela é invariável, mas aqui a gente viu uma variação. O de virou do. Caneta de quem? Do amigo. Por que o de virou do? Por causa de uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, que vai ser a união de preposição com o artigo. Essa união de preposição com o artigo e outros tipos de união, nós chamamos de contrações e combinações das preposições. Nesse caso foi uma combinação, vou explicar por quê e explicar também o que é uma contração. Mas contrações e combinações são uniões de preposições a palavras de outras classes gramaticais. Então vamos para a combinação. A combinação é quando não há perda de elemento fonético, ou seja, todas as letras da preposição são mantidas, assim como também são mantidas todas as letras da outra palavra de outra classe gramatical. Assim temos a preposição a com onde, que temos aonde, preposição a com artigo o, ao, preposição a mais diante, adiante. Temos também as contrações, que é quando existe a perda de elemento fonético.
O que significa perda de elemento fonético? Quando alguma letra cai, quando alguma letra deixa de existir dentro da palavra. Nós temos preposição de mais o artigo o. Não existe a palavra deu. Ok? Existe a palavra do, caneta do amigo. Em mais o, no. Preposição de mais este, deste. Preposição de mais uma, duma. Preposição de mais aí, daí. Existem também as preposições acidentais. Mas por que são preposições acidentais? Porque são palavras de outras classes gramaticais usadas como preposições. Desse jeito, nós temos as preposições acidentais, como, conforme, durante, segundo, fora. Essas são alguns exemplos e vou mostrar para vocês como que elas funcionam, quais classes gramaticais são essas também. Como professor, lamento a distância das salas de aula nessa pandemia. Tá difícil, né? Todo mundo tendo aula aí pela internet ou pela televisão. Então eu trouxe essa frase como exemplo para vocês. A palavra como, ela nasce como conjunção de comparação. É uma conjunção, não é a matéria de agora. Mas ela é usada como preposição nesse caso. E ela funciona substituindo o termo na qualidade de. Então, na qualidade de professor, lamento a distância das salas de aula. Professor, mas você estava me falando que então na qualidade de, essas três palavras aqui, elas são uma preposição? Sim, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que são as locuções prepositivas. Daqui a pouco a gente vê um pouco sobre isso. Próximo exemplo. As escolas permanecem fechadas conforme os protocolos sanitários. Percebam que conforme é uma conjunção de conformidade e que está sendo usada como preposição, funcionando de acordo com. Aí ficaria, se fosse substituir por essa locução prepositiva, as escolas permanecem fechadas de acordo com os protocolos sanitários. Outro exemplo, houveram enormes prejuízos para a educação durante a pandemia. Durante é um advérbio de tempo, que aqui está sendo usado como preposição. Durante, nesse caso, funciona como no decorrer de. Se fôssemos usar essa locução prepositiva no lugar desse advérbio que está sendo usado como preposição, ficaria: houveram enormes prejuízos para a educação no decorrer de mais a pandemia. De mais a pandemia, no decorrer da pandemia. Perceberam? Bom, outro exemplo. Os mais pobres serão os mais afetados pela pandemia, segundo especialistas. Segundo é um substantivo ou adjetivo e também artigo. E aqui ele foi usado como preposição, funcionando como a locução prepositiva de acordo com. Ficaria então, os mais pobres serão os mais afetados pela pandemia, de acordo com especialistas. Outro exemplo, estamos muito preocupados com a pandemia, fora quem não respeita as regras. Porque se respeitasse não estaria preocupado, certo? Vamos lá, fora é um advérbio de lugar que está sendo usado como preposição. Funciona como exceção de. Vamos trocar então exceção de por fora? Estamos muito preocupados com a pandemia, com exceção de quem não respeita as regras. Perceberam? Tranquilo, não é? Bom, essas palavras que eu falei para vocês são locuções prepositivas. São preposições formadas por mais de uma palavra. Geralmente 2 ou 3 palavras juntas que têm a função de ligar 2 palavras dentro de uma frase, formando sentidos. Eu usei para vocês na qualidade de acordo com, no decorrer de. Esse foi o nosso conteúdo dessa aula do PAC 4.2. Eu espero que tenham gostado, entendido a matéria e então até a próxima, pessoal.